A gente vai falar agora de uma notícia que chocou o Brasil e certamente o mundo inteiro. A gente está vendo aqui a foto da Juliana, essa brava brasileira que morreu fazendo uma trilha num vulcão da Indonésia. As equipes de busca da Indonésia devem começar a qualquer momento, agora que está amanhecendo por lá, a fazer o resgate do corpo da Juliana Marins. Ela, que tinha 24 anos, depois de 4 dias foi encontrada sem vida nessa terça-feira, nessa trilha que leva ao vulcão Rinjani. A Juliana caiu num penhasco no sábado e ficou desde então, ou seja, 4 dias sozinha, cada vez mais distante de onde ela foi vista pela última vez. A confirmação da morte da Juliana foi feita pela própria família, pelas redes sociais, um perfil que a família criou nas redes sociais e depois foi confirmada pelo Itamaraty. Olha, essa tragédia está expondo condições e um risco que essa trilha, especificamente este passeio, tem oferecido aos visitantes que vão à Indonésia. Nós estamos vendo ali os dados na tela. De 2020 para cá, 8 pessoas morreram. Juliana é a 8ª morte desta trilha. Outras 180 pessoas sofreram acidentes nesse Parque Nacional da Indonésia. E o número de acidentes vem aumentando, especialmente de 2023 para cá. Só no ano passado foram 60 casos de pessoas que sofreram algum tipo de acidente no local. Depois de tantos problemas e com a repercussão do caso da Juliana, o governo da Indonésia anunciou que está pedindo novas medidas de segurança para serem tomadas para quem quiser fazer esse passeio. Entre elas, um protocolo para os visitantes. Relatos de gente que já passou por lá, na imprensa internacional, nas redes sociais, dizem que não há nenhum cuidado, nenhum preparo, nada que alerte as pessoas da gravidade e da dificuldade extrema dessa trilha, desse passeio. Essa novidade que o governo da Indonésia anunciou está incluindo desde a forma como as reservas das trilhas estão sendo feitas, a licença dos guias para atuar naquela região, a autorização para as empresas que estão prestando os serviços. Além disso, deve ser criado também um procedimento padrão de busca, socorro e evacuação para o atendimento de vítimas de acidentes, que foi o que a gente acabou vendo no caso da Juliana, né? Uma interpretação daqui de longe, com as informações disponíveis, com as informações sendo passadas pela família, de que houve demora, não houve uma operação rápida para alcançar a Juliana, que foi escorregando pelo penhasco de onde ela caiu. A gente vai agora ao Rio de Janeiro para falar sobre a expectativa do resgate do corpo da Juliana, que, como eu disse, deve ser feito nas próximas horas. A Indonésia fica a 11 horas do Brasil, portanto lá o dia já amanheceu. E o Rodrigo Monteiro traz as informações, lembrando que a família da Juliana é de Niterói, lá no Rio. Oi, Rodrigo. Oi, Thaís, boa noite para vocês, boa noite a todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. Juliana, que era daqui de Niterói, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade que fica aqui ao lado da capital fluminense, estava fazendo um passeio de mochilão pela Ásia, já tinha visitado outros países, Vietnã, Filipinas, a Tailândia, e infelizmente não resistiu e foi localizada hoje, né, por volta de 11 horas, horário aqui do Brasil, pela equipe de resgate que chegou pela primeira vez no ponto exato lá onde ela estava aguardando, né, pelo socorro desde sexta-feira. A gente vem acompanhando, né, tudo isso nos últimos dias, nos últimos minutos. A cada nova informação foi uma angústia, um sofrimento para todos nós, de certa forma, porque a gente aguardava ali, né, que ela fosse resgatada com vida, uma vez de que ela foi filmada ainda mexendo as mãos, as pernas. As autoridades afirmaram que ela chegou a receber, né, alimento e água, o que não foi confirmado pelos familiares, mas fizeram imagens dela, sabiam um ponto exato, o local, mas ao mesmo tempo também que ela ia, né, caindo num penhasco, uma área muito íngreme. As imagens feitas por drones, por exemplo, foram, né, impressionantes, porque a gente tinha a dimensão exata de como que era esse penhasco, era um abismo
mesmo. A imagem em pé, assim, dá para ver como que era muito íngreme também as condições climáticas do local, hora com muito sereno, com muita neblina, com muita cerração, uma área, como a gente viu os especialistas falarem ao longo da nossa programação da CNN hoje, né? Uma área ali com muito material de vulcão e ela, infelizmente, teria tropeçado e caído e não aguentou e foi localizada hoje já sem vida. As autoridades informaram que por volta de 7 horas da manhã, né, que deve ser agora, nos próximos minutos, lá na Indonésia, vão içar o corpo da Juliana. Primeiro vão levá-la para um ponto de um posto, na região montanhosa mesmo do Parque Nacional do Monte Rinjani, como você mencionou, e logo depois ele será transportado para o hospital de Baiankara, que fica na ilha de Bali, do lado, né, alguns quilômetros do hospital, também no arquipélago da Indonésia. Infelizmente ela não resistiu, uma tragédia, como eu falei, né, e os familiares sentindo muito a perda, principalmente depois de estarem ali aguardando o resgate, que, como você também mencionou e citou, há muita controvérsias, muitas informações contraditórias, o atraso, a negligência, a gente não sabe até que ponto, né, não foi possível, uma vez de que ela estava num ponto e foi caindo mais, já sabiam a localização, e a gente, né, daqui deixa os nossos sentimentos para os familiares, para os familiares da Juliana, essa jovem, né, essa moça que nos deixou tão cedo. Infelizmente. Thaís, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. Acho que você tratou aí de um ponto importante, que são as dúvidas, né, sobre como tudo isso aconteceu. Cadê o grupo? Cadê o guia? Quais as providências que foram tomadas? Quer dizer, nada vai trazer a Juliana de volta, né? Mas é importante, inclusive se o governo da Indonésia quer realmente melhorar e evitar, porque não é possível 8 mortes em 5 anos, né? É sinal de que tem uma coisa muito errada por lá. Rodrigo, obrigada. Até já. Jussara Soares já chega aqui comigo. Jussara, esse caso que deixou o país inteiro muito triste, né? Porque nós acompanhamos aquela imagem dela se mexendo, a imagem aparentemente foi feita por um segundo grupo que chegou no local e tentou localizá-la, né? Uma imagem angustiante. Agora, o governo brasileiro, me parece que nesses últimos 2 dias aumentou a sua participação ali na tentativa desse resgate. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Olha, Thaís, como você disse, todos acompanhamos ali com o coração na mão essa tentativa de resgate da Juliana Marins lá no Monte Rinjani, e hoje a gente teve ali a confirmação da morte dela enquanto aguardava esse resgate. Bem, o governo brasileiro está acompanhando agora o resgate deste corpo. A embaixada enviou 3 funcionários para acompanhar, de fato, todo o trabalho que estava sendo feito na tentativa de resgatá-lo, e agora quando vai içar o corpo dela, né, nas próximas horas. Mas o governo brasileiro, neste momento, é isso que vai fazer, né? Tem mantido contato com a família e tem muita dúvida. Bem, agora que vai içar o corpo da Juliana, como será trazido para o Brasil? O governo brasileiro não tem como fazer neste momento, em nenhum momento, na verdade, não tem uma previsão legal para fazer o traslado de corpo de nenhum brasileiro em circunstâncias assim. Então, é importante a gente destacar que isso não está na pauta, não há nenhuma previsão nem legal para isso e também não tem previsão orçamentária. Mas, como é o trabalho do Brasil neste momento e da embaixada? É justamente prestar esse apoio da burocracia, tentar resolver ali os trâmites legais com as autoridades locais para tentar auxiliar a família. Lembrando que o pai da Juliana, né, viajou para a Indonésia na tentativa de encontrar a filha com vida e agora vai ter que lidar com a burocracia de trazer o corpo da filha de volta para o Brasil. E ficou preso, né, por causa do fechamento do espaço aéreo em função dos conflitos, ficou preso, demorou para conseguir chegar na Indonésia. Não consigo nem imaginar a dor desse pai, a dor dessa família nesses dias todos acompanhando. Agora, Jussara, como a gente tratou aqui com o Rodrigo, né, uma quantidade enorme de informações desencontradas, né, especialmente das autoridades locais. Como eu disse, foi preciso, a irmã da Juliana criou um perfil nas redes sociais, um perfil que já tem mais de 1,5 milhão de pessoas e todo mundo, de alguma forma, tentando expressar ali o seu sentimento e seu apoio emocional às famílias. E tudo isso acabou criando ali um clima de
faz uma coisa, depois acaba desmentindo o que foi feito. Como é que o governo brasileiro vai lidar com isso? Como é que você acha que o governo brasileiro vai acompanhar aí a tentativa de esclarecimento do que aconteceu? Olha, neste momento, o governo brasileiro, Thaís, tem evitado fazer críticas às autoridades da Indonésia. Primeiro, claro, faz aquele ponto ali que lá no começo, quando autoridades locais passaram informações para a Embaixada do Brasil lá em Jacarta, dizendo que tinha conseguido chegar até Juliana, entregar água, comida, alguma proteção ali do frio, porque é um frio intenso ali. E isso se verificou que essa informação não estava correta. Inclusive, o embaixador comunicou a família, chegou a comunicar a família que tinham localizado a Juliana e depois teve que se retratar, porque ele repassou uma informação que tinha sido passada por ele por autoridades locais. Então, este é um ponto de corte. E foi a partir disso, inclusive, que esse caso ganhou ainda mais atenção, né? Porque, afinal de contas, tinha uma informação completamente errada e aí aumentou a pressão tanto das autoridades brasileiras quanto também da imprensa brasileira, a gente acompanhando nas redes sociais, acompanhando um caso que ganhou o mundo, né, Thaís? Agora, o que o Brasil tem, apesar desse ponto que é importante a gente citar, que o governo brasileiro diz, olha, teve informação desencontrada, por outro lado, também faz algumas observações. É uma área de difícil acesso mesmo. As condições climáticas não eram as ideais, tanto que o helicóptero que hoje foi... pensaram, olha, vai tentar um helicóptero, não tinha condições de pousar. Então, tudo isso o governo brasileiro tem usado para dizer o seguinte, não dá para a gente sair acusando de negligência sem conhecer o local ali. Claro. São 3.700 metros de altitude, tem uma questão desse solo ser muito escorregadio. A Juliana caiu a 300 metros e depois foi caindo, depois a 500 metros e, segundo as informações que temos até agora, ela já estava a mais de 600 metros do ponto que ela caiu. Então, tudo isso foi dificultando o resgate, chegar até a Juliana. Então, o Brasil tem evitado fazer uma crítica muito direta. A gente sabe que esse caso tem uma cobrança enorme nas redes sociais, pelas autoridades, pela demora em chegar até a Juliana. Foram 4 dias, né? No começo, as primeiras imagens que a gente tem dela é da Juliana se mexendo, né? E depois, quando consegue chegar a ela, ela já está sem vida. Então, esse é um caso que tem repercutido muito nas redes sociais, todo mundo muito inconformado, mas o Brasil tem adotado cautela. Agora, vamos falar também, você estava citando, né, Thaís, que as autoridades da Indonésia vão tentar mudar ali alguma coisa dentro do parque, porque tem uma questão que é bastante importante a gente citar também. A Juliana é uma jovem de 26 anos, gosta de viajar, estava realizando um sonho. Ela não estava lá sozinha. Ela contratou um guia local, ela contratou uma empresa local que tem experiência em fazer este trajeto dentro do parque. No site do Parque Nacional, lá do Monte Rijane, tem informações sobre que é uma trilha difícil e tudo mais. Ocorreu isso. Então, realmente, as autoridades da Indonésia precisam rever todos esses procedimentos, claro, apesar das dificuldades da área. Mas só para lembrar, Juliana ela fez tudo o que precisava ser feito. Ela não estava sozinha, ela estava em grupo, ela estava com guia e com uma empresa contratada, experiente, no caso, neste tipo de turismo. Acho que você tocou no ponto que eu sei, experiente mesmo, será? Experiente no quê, né? Para uma trilha dessa dificuldade, para essa condição de tempo que é comum, né, acontecer, tudo isso a gente está aprendendo agora. Então, esse turismo de conhecimento, esse turismo de exploração, ele demanda uma responsabilidade triplicada de todos os envolvidos, né? Eu acho que é isso que precisa ser esclarecido, Jussara, e com sorte, as próximas pessoas que quiserem encarar esse desafio vão minimamente estar numa condição mais segura ou minimamente mais bem preparados, inclusive por antecedência, né? Serem avisados, olha, para você fazer esse tipo de trilha, você precisa ter este preparo. Quer dizer, não é uma pessoa amadora com toda a vontade que ela tinha para conhecer, né? Ela precisava ter sido... Será que ela foi avisada da dificuldade que era essa trilha? Então, são muitas questões que, de novo, como eu disse, não vão trazê-la de volta, né? Não vão curar a dor dessa família, mas que, de alguma forma, com as mortes que já aconteceram lá nos últimos anos, outros casos podem ser evitados. Obrigada, Jussara. Olha, a morte da Juliana Marins, como a gente disse aqui, acabou repercutindo também na imprensa mundial, um caso que chamou a atenção
do mundo todo. Vamos ver. A emissora britânica BBC publicou uma reportagem sobre o caso. A matéria destacou que os esforços para alcançar Juliana foram prejudicados pelo terreno extremo e pelo clima nebuloso, de acordo com as autoridades indonésias. Nos Estados Unidos, o New York Times citou relatos da irmã e de uma amiga de Juliana que acusaram socorristas do país de estarem inicialmente despreparados e sem os equipamentos adequados para a operação de busca. Elas também acusaram o governo da Indonésia de falsificar um vídeo de resgate e relatos de que Juliana teria recebido água e comida. O jornal de maior circulação da Argentina, Clarín, pontuou que Juliana foi localizada com drones ontem, a uma distância de mais de 600 metros, e os socorristas notaram que ela não se movia. Por fim, na França, o Le Parisien relembrou que Juliana tinha 26 anos, era formada em comunicação e trabalhava como publicitária antes de viajar pelo Sudeste Asiático. Ela costumava postar fotos das aventuras pela Tailândia, Filipinas e Indonésia antes do acidente.